A paz do Senhor Jesus, amado irmão, amada irmã, mais uma vez estamos aqui pela graça e a misericórdia do Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina para sempre. Louvamos o nosso Deus por mais um dia que estamos de pé na presença dEle e vamos pedir ao Senhor que nós possamos ter a graça e a força de fazer desse dia um dia especial e agradável ao Senhor. Pedimos que, em nome de Jesus Cristo, todas as amarras e afrontas e ciladas que o inimigo adversário tenha armado neste dia contra as nossas vidas e contra as nossas famílias, em o nome de Jesus Cristo, caiam por terra. Em o nome de Jesus Cristo, sejam destruídos todas as ciladas, todas as setas, toda a armação do diabo, seja destruído. Em nome de Jesus. Amado irmão e irmã, eu peço a você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, amado irmão, no meu canal, para que você seja sempre avisado quando eu colocar aqui uma oração, uma pregação, uma reflexão, um versículo bíblico, você possa estar sempre recebendo já de antemão para você visualizar. Eu peço, amado irmão, que você compartilhe também as orações, as pregações. Se você é, sim, uma pessoa que ama ouvir a palavra de Deus, porque eu, amados irmãos, amo ouvir a palavra de Deus. Eu amo louvor, eu amo a palavra de Deus. Eu só não ouço no meu trabalho porque não posso, mas em casa, na rua, onde eu estou sempre louvando o meu Deus e ouvindo a palavra de Deus, eu tenho sede disso. E eu sei que há pessoas também que gostam muito, que amam ouvir a palavra de Deus. Se você gosta, amado irmão, de estar sempre atento à voz de Deus, compartilhe as orações, as pregações que aqui eu coloco no meu canal, compartilhe com amigos, com vizinhos, com familiares. Aí se você tem pessoas que você deseja e almeja ganhar para Jesus, compartilhe a palavra de Deus, compartilhe um louvor, compartilhe um versículo bíblico com essa pessoa sempre, até que um dia essa pessoa vai se dar de que você o ama e tem compartilhado coisas boas com ela. Se você tem desejo de ganhar alguém para Jesus, lute para você ganhar. Não vai ser fácil. É difícil, sim, porque o inimigo vai lutar com todas as forças para nós até ter inimizade com esta pessoa. Mas se você pôs no teu coração em ganhar para Jesus, lute e ganhe para Jesus. Porque quando nós ganhamos uma alma para Jesus, o nosso galardão com Deus é maior. Que Deus diz na palavra dele que mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro ganha. Então, amados irmãos, a palavra de Deus diz na Bíblia que quando uma alma se rende a Jesus Cristo aqui na terra, os anjos no céu fazem festa. Imagina o valor que tem uma alma para Jesus. Então, amados irmãos, nós temos que lutar todos os dias para ganhar não somente a nossa família, nossos vizinhos, mas todos para Jesus. Quanto mais nós lutamos para ganhar almas, maior o nosso galardão com Deus. Nós somos servos de Deus, devemos servi-lo. E o trabalho que Jesus nos dá é ganhar almas para o reino dele. Amado irmãos, compartilhe a pregação que eu ponho aqui no meu canal. Eu sempre ponho um versículo bíblico, uma reflexão. Sempre eu ponho uma palavra de Deus no meu canal, pelo menos 1 ou 2 vezes no dia. Como eu já disse aqui, o dia que Deus me permitir a graça de eu poder pôr pelo menos uns 15 ou 20 minutos de oração à noite, eu vou pôr, né? Me resta encontrar um tempo para isso, mas esse é um desejo no meu coração. Mas sempre esteja compartilhando, amados irmãos, as coisas de Deus, porque assim você está participando do reino de Deus, está participando da evangelização, você está trabalhando para a obra de Deus. E a recompensa vai vir de Deus para a tua vida. Amados irmãos, a palavra que Deus trouxe ao meu coração, ela fica no livro de Ezequiel, capítulo 34. Eu vou ler o 1 e o 2 do 34 e vamos para o 8, porque a palavra é bem comprida, né? Para nós não se estender muito. Profecia contra os pastores infiéis de Israel. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Jeová. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Não apacentarão os meus pastores as ovelhas?
Comeis a gordura e vos vestis da lã, degolai o cevado, mas não apacentai as ovelhas. Vamos para o 8. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que visto como as minhas ovelhas foram entregues às rapinas e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastores, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentaram a si mesmo, e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastor, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas das suas mãos. E eles deixarão de apacentar as ovelhas e não apacentarão mais a si mesmo. E livrá-lo-ei minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. Como um pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andaram espalhadas, no dia da nuvem e da escuridão. Aqui, amados irmãos, o Senhor está chamando a atenção dos pastores. Lá nesse tempo, o Senhor Deus, Jeová, mandou Ezequiel profetizar contra os pastores, porque Ezequiel era o servo do Senhor, que cuidava das igrejas, cuidava dos servos, dos pastores, que cuidava das igrejas. Mas esta palavra, assim como Deus mandava Ezequiel falar com os pastores, ele fala hoje. Amados irmãos, se Deus dá uma profecia dessa para a gente entregar numa igreja, amados irmãos, nós temos que ser obediente a Deus em primeiro lugar, depois ao nosso pastor. Mas é difícil uma pessoa entregar ao pastor uma profecia dessa. Mas não é impossível, Deus entrega. Quando a pessoa é servo de Deus, é vaso, Deus usa para falar quando é necessário. Pode ser com o pastor, com o obreiro, com a igreja, com quem for, né? Só que muitas das vezes a gente entregar uma profecia dessa em uma igreja, para um pastor, para um líder de grupo, às vezes a gente vai fazer a vontade de Deus, vai criar inimizade, vai gerar ódio contra a nossa vida. Mas Deus manda sim, Deus usa sim os vasos para falar. Mas, amado irmão, o que o Senhor está nos falando hoje, eu também não estou entendendo o porquê desta palavra, mas foi essa palavra que Deus pôs no meu coração. Talvez seja para falar com pessoas que vai ouvir aqui através do canal. Talvez vai ter pastor, vai ter obreiro, vai ter líderes de grupo, líderes, profetas que vai ouvir esta palavra. E se Deus está mandando eu falar, eu não estou entendendo o porquê Deus está falando assim, mas é a palavra dele. Então o Senhor está nos ensinando sobre que os pastores, muitos, não é todos, existem exceções. Mas há pastores em igrejas que eles não estão interessados em ganhar almas para o reino de Deus. Eles não estão interessados em tirar as almas lá do lamaçal do pecado, lutar, batalhar pelas almas, carregar nas costas quando estão machucadas, quando estão feridas, quando estão sujas. Muitos pastores não estão dispostos a isso. Eles estão dispostos assim a enriquecer, a comer, a se fartar nas costas da ovelha. É assim que Deus está falando. E isso Deus mandou Ezequiel falar aos pastores no tempo lá que Deus falava através dos profetas. E hoje não é diferente. O Senhor está falando comigo. Como eu já disse e repito, eu não estou entendendo por que Deus está falando assim, mas Ele sabe o porquê, né? Eu sou o vaso e Ele me usa como Ele quer. Então o Senhor está nos ensinando que há pastores que eles estão dispostos a cuidar de ovelha, eles lutam, eles dão sangue pelas suas ovelhas, eles lutam, eles batalham pelas suas ovelhas, eles carregam nos ombros quando estão machucados, quando se perde as ovelhas eles vão atrás, eles andam por caminhos sujos, espinhos, pedras, atravessam um rio se for necessário atrás de uma ovelha, mas eles lutam, eles vão lá, eles encontram, eles curam, eles saram, e trazem para o seu caminho novamente, tratam com aquela ovelha. Mas há pastores que não.
Há pastores, o Senhor está dizendo que eles estão interessados somente na lã da ovelha, somente na gordura da ovelha, mas não estão interessados na ovelha. Eles querem se fartar da lã, se fartar da gordura da ovelha, porém a ovelha eles não estão nem aí. Se ela ficar machucada, se ela cair, se ela quebrar uma perna, se ela ficar ali morrendo de fome, que morra, o pastor não está nem aí para ela. Então, amados irmãos, aqui entra uma palavra, aqui entra uma explicação do porquê muitas pessoas dizem, né? A gente ouve muito isso. Levar o dízimo na igreja para engordar o pastor. Levar a oferta na igreja, por quê? Para dar de comer o pastor. Porque o pastor não tá nem aí com vida, o pastor só dá bola pro rico, o pastor só puxa o saco daquele fulano porque tem mais dinheiro, o pastor só lambe mais aquele fulano porque tem empresa, porque dá mais dinheiro, porque o dízimo é maior, porque a oferta é maior, porque aquele que é bem pobrezinho, que dá uma oferta pequenininha, que dá um dízimo pequenininho, o pastor nem liga, nem se interessa, nem vai visitar. É verdade, amados irmãos, que existe pastor assim. Mas o que nós estamos vendo na palavra de Deus? O que nós limos na palavra de Deus? Deus está de olho. Deus está vendo isso desde o princípio, lá do tempo de Ezequiel, que Ezequiel era servo para entregar os recados de Deus. Deus está atento, Ele está vendo. Não precisa nós reclamar e nós ver o que o pastor está fazendo certo ou errado. Deus está de olho, vendo tudo. E se o pastor está interessado somente na oferta, no dízimo, somente naquele que dá uma oferta maior, o dízimo maior, Deus está vendo. Não precisa nós reclamar. Deus está vendo. E que esta pessoa que é um pastor, ele conhece a palavra de Deus. Ele já leu essa passagem. Então ele sabe que ele vai ter um acerto com Deus. Então cabe a nós, amados irmãos, analisar, enxergar as coisas certas e erradas, apanhar tudo na mão de Deus, porque Deus já está vendo e já está tudo registrado no céu, tudo que nós fazemos. É o pastor, é o obreiro, é o presbítero, é o porteiro, é o dirigente, é o regente, é nós que somos servos de Deus, que estamos lá ouvindo a palavra de Deus. Tudo que nós fazemos na igreja ou fora da igreja está registrado no céu. Deus está vendo tudo, não passa nada dos olhos de Deus. Sabemos, amados irmãos, que quanto maior é o cargo de uma pessoa na obra de Deus, maior é a luta com Satanás. E ainda maior é a responsabilidade para com Deus. Então tem pessoas que pensam, a vida de pastor é só comer e dormir. A vida de quem cuida da igreja é só passear de carro. Não, amados irmãos. Não é. A vida de um servo de Deus, uma serva de Deus, de verdade, aquele que se propôs a trabalhar para Deus, o que faz de coração, não o que faz de aparência. Quanto maior é a responsabilidade na obra de Deus, maior é a luta com Satanás. E quanto maior é o teu grau na obra de Deus, de obreiro para presbítero, para pastor e assim sucessivamente vai subindo, maior é a tua responsabilidade pelas almas. Para Deus não importa a igreja, não importa o teu patamar financeiro, para Deus não importa a tua beleza, não importa nada. Para Deus o que importa é que no teu coração tenha desejo de lutar pelas almas, de lutar para tirar as pessoas do pecado. Isso para Deus é que importa, porque Deus quer salvar almas, Deus quer tirar pessoas dos vícios, Deus quer tirar pessoas da rua. Deus, assim como nós estamos lendo na palavra do Senhor, Ele diz que assim, portanto, ao pastor ouvir a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estou contra os pastores, derramarei as minhas ovelhas, demandarei as minhas ovelhas das suas mãos, e elas deixarão de apacentar as ovelhas, e não apacentarão mais a si mesmo. Livrá-lo-eis as minhas ovelhas da sua boca, eles não servirão mais de pasto. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Então, amados irmãos, isso quer dizer, se o pastor não está se envolvendo com as almas, não está se importando, não está
interessado nas almas, aquelas que estavam na casa de Deus e saíram por um motivo ou outra, aquelas que estavam todos os dias constantemente louvando a Deus, fazendo a obra de Deus e pararam, não foram mais. O pastor não foi procurar saber o porquê, o pastor não foi buscar. Então, o Senhor está dizendo que então Deus vai tirar essas ovelhas das mãos do pastor e Ele mesmo vai vir e vai buscar. Ele mesmo vai vir e ajuntar todas as ovelhas que estão esparramadas no mundo todo. Porque há muitas. Quantas vidas, amados irmãos, que são conhecedoras desta palavra. Que conheciam a palavra de Deus, que viviam na casa de Deus. E às vezes se ofenderam com o pastor, às vezes se ofenderam com o obreiro, às vezes se entristeceram com algo, às vezes receberam uma profecia que não se cumpriu, e assim por um motivo ou por outro pararam. E voltaram novamente às velhas práticas. E estão sendo tapete do diabo lá no mundo. Pessoas às vezes que eram muito úteis a Deus. Pessoas que ganhavam almas para Deus, pessoas que ministravam a palavra de Deus, que tinham dons, hoje enterraram o seu talento e estão lá no lamaçal do pecado, sendo desfruto de Satanás. E se o pastor é conhecedor desta vida, se o pastor tinha esta pessoa na igreja, não foi procurar saber o porquê não voltou, não orou por ela, não buscou ela, não procurou, Deus vai requerer deste pastor a vida dessa pessoa. Se esta pessoa morrer lá no pecado, se esta pessoa morrer lá distante dos caminhos de Deus, sendo conhecedora do pecado, do certo, do errado, e se o pastor sabia que esta pessoa estava distante, não foi buscá-lo novamente para trazer para o rebanho novamente, essa pessoa, se morrer, Deus vai requerer o sangue desta pessoa, deste pastor. É assim que está escrito na palavra de Deus. Então, ser pastor, ser um obreiro, ser servo, há uma grande responsabilidade. Mas ser pastor, a responsabilidade é maior. O pastor tem que ser responsável pelas ovelhas. Deus ama as ovelhas. E o pastor tem que lutar pelas ovelhas, lutar pelas doentes, pelas machucadas, pelas briguentas, não deixar brigar. Então, como o Senhor está dizendo aqui, há pastores que eles só querem saber da lã, da gordura da ovelha, mas não estão nem aí para a vida da ovelha. Ai desses pastores, o Senhor disse aqui na palavra dele, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores as minhas ovelhas? Então, o Senhor está dizendo aqui, os pastores foram criados e feitos, gerados de Deus, para apacentar as ovelhas. E muitos estão se apacentando a si mesmo, querendo se engrandecer, querendo se aparecer, querendo se mostrar e esquecendo do papel que ele tem na igreja. Lutar pelas ovelhas. Buscar as ovelhas perdidas, buscar as que estão caídas no meio do caminho, buscar aquelas que estão doentes, buscar aquelas que estão quebradas, machucadas. Este é o papel do pastor, é isso que Deus está dizendo. E muitos estão se engrandecendo, se aparecendo, se mostrando em redes sociais, na igreja, no mundo, querendo fazer uso da liberdade que ele tem como pastor, querendo fazer uso deste papel de pastor, dessa posição de pastor para se aparecer, mas está esquecendo da responsabilidade de pastor, que é cuidar das ovelhas. No meio das ovelhas nós sabemos que uma ovelha pode cair, quebrar uma perna, quebrar uma mão, pode ficar caída no meio do caminho, não poder andar mais, passar fome, pode até morrer de fome. No meio do caminho nós sabemos que pode ter ovelhas briguentas, que uma briga com a outra, uma morda a outra, pode ter o lobo que aparece e devora a ovelha. E o pastor tem a responsabilidade por todas as ovelhas. E, amados irmãos, Deus está mandando eu pregar esta palavra. Então, eu nunca escolho de mim. Eu rogo ao Espírito Santo que me dê uma palavra para me trazer no meu canal. Mesma coisa quando eu vou ministrar numa igreja. Nunca na minha vida eu preguei uma palavra que eu desejei. Às vezes até escolhi uma palavra que eu escolhi.
Mas o Espírito Santo muda às vezes dentro da igreja e eu faço o que Deus manda. Então, se o Espírito Santo está falando desta forma, ele sabe o porquê. Ele quer falar com alguém. Amados irmãos, a mesma coisa, a responsabilidade maior na igreja é do pastor. Mas, amado irmão, tanto o obreiro quanto o evangelista, todos nós que se dizemos servos de Deus, para servir a Deus, só há um trabalho na obra de Deus: ganhar almas. E para ganhar almas para o reino de Deus, nós passamos lutas, nós passamos privações, nós passamos às vezes humilhações. Porque o servo de Deus, ele é desprezado do mundo. Se você é irmão, irmã, não passa luta na sua casa. Se você não passa luta no teu trabalho, se você não passa luta na tua vida, você não está agradando a Deus. Sinceramente, eu vou falar para você. Porque a vida do cristão que está querendo servir a Deus, está se enquadrando na vontade de Deus, é com muita luta. É com muita dificuldade, irmão. Você, servo de Deus que me ouve, você, homem e mulher de Deus que trabalha na obra de Deus, que tem um coração voltado para a obra do Senhor, você sabe, você entende do que eu estou falando. Para nós lutar no reino de Deus, lutar por almas, pregar a palavra de Deus, não é fácil. Porque o crente, o cristão neste mundo é considerado como burro, como tolo, como ignorante, como sarna, como chato, como enjoado. Porque o mundo não quer ouvir falar de Jesus, de salvação, de libertação. O mundo quer saber de prostituição, de balada, de shows, de gole, de namorar, de casar, separar, prostituir. É só isso que o mundo quer. Então, se nós estamos lutando contra o pecado, nós somos careta. Mas não importa, amados irmãos. O importante que nós temos que ter no nosso coração e na nossa mente, eu quero agradar a Deus. Nem que nós desagrade o mundo. Porque a palavra de Deus diz que se nós morrermos pela obra, pela palavra de Deus, nós ganhamos um galardão no céu. Se for necessário, se for preciso, se nós amamos a Deus, se nós tiver que perder a vida pela palavra de Deus, temos que perder. Porque, amados irmãos, essa vida nossa aqui de carne e osso, aqui não vale de nada. O que tem valor mesmo é nossa alma. E nós teremos que zelar e prezar por ela, para que ela seja salva. Então, amados irmãos, o Senhor está nos falando hoje a respeito dos pastores. Mas, que nem eu volto a dizer aqui, não é somente os pastores. A responsabilidade maior é do pastor. Mas todo servo e serva de Deus são para apacentar ovelhas, para cuidar de ovelhas, para ganhar almas para o reino do Senhor. Então, há muitos que dizem, né? Ai, que pastor só quer dinheiro, que pastor só quer ficar rico nas costas dos tongos que eu vou na igreja. Eu escuto muito isso, amados irmãos. Ai dos pastores que se apacentam a si mesmo. Assim disse o Senhor Deus, a palavra dele. Deus está atento a tudo, ele está vendo tudo, nada passa dos olhos de Deus. Não precisa nós julgar o pastor. Não precisa nós julgar o pastor que só pede dinheiro, só pede dinheiro, só pede dízimo. Não precisa nós julgar. Deus está vendo. Igual a muitos pastores, né, amados irmãos? Não vamos falar de religião aqui, porque eu não estou falando de religião. Eu estou aqui falando de Jesus, o Jesus da Bíblia. O Jesus que morreu na cruz do Calvário por mim e por todos nós. Eu estou falando aqui do Jesus vivo, ressuscitado. O Jesus que salva, que cura, que liberta, que transforma. Eu não estou aqui para falar de religião. Mas, amados irmãos, nós sabemos que há muitas igrejas aí, que há muitos pastores que pedem muito dinheiro e que pregam um evangelho distorcido da palavra de Deus. Pregam um evangelho dizendo que é necessário a pessoa dar tudo o que tem no altar de Deus. Aí tudo que tem, que ele explica, é a casa, é o carro, é o avião, é a fazenda, é o dinheiro. Não, meu irmão. Tudo de mim dá para o Senhor Jesus é me esgotar de mim. Não fazer mais a minha vontade. Fazer toda a vontade de Deus, viver para Ele, viver a vontade de Deus.
dar tudo de mim para agradar a Deus. Esse é o sacrifício maior que Deus quer. Então o dízimo e a oferta, Deus deixou estipulado desde o início, desde Abel e Caim, ele já dava a oferta e o dízimo. Desde o início, até o fim da Bíblia, Deus pediu o dízimo e a oferta. Isso é para manter a obra de Deus. Mas Deus não pede tudo que nós temos. Deus não quer isso. E esses pastores que fazem isso, amados irmãos, não precisa nós comentar, argumentar. Deus está vendo. Que adianta esses pastores estar se fartando da lã, da gordura das ovelhas aqui na terra, e se quando eles morrerem, eles são conhecedores dessa palavra. Eles conhecem essa palavra. Quando eles morrerem e fechar os olhos aqui na terra e chegar diante de Deus, eles vão ouvir esta palavra: apartar-vos de mim, malditos, que eu não os conheço. Porque a palavra de Deus diz, amados irmãos, que no dia do julgamento final, muitos pastores e obreiros serão lançados no fogo, no lago de fogo e enxofre. Muitos. Então nós não precisamos ficar preocupados porque o pastor faz errado, porque o obreiro faz errado. Não precisamos ficar preocupados. Todo pastor, todo missionário, todo obreiro conhece a palavra de Deus. Ele sabe o que está certo e errado. Se ele está vivendo errado, ele sabe que ele vai ser julgado. E o dia do julgamento final vai vir para todos nós. Para todos. Quem é pastor, quem é pregador, quem é pecador, para todos. Ninguém escapa do julgamento final. Amados irmãos, então é esta palavra que o Senhor Deus trouxe ao meu coração. Se aqui há neste canal um pastor, um obreiro, um servo de Deus que estava se desviando, indo para o caminho, se distorcendo o caminho, né? Desagradando a Deus de alguma maneira, Deus está falando com você. Não sou eu que estou falando. Ai de mim, é Deus que está falando. Se há alguém aqui que, né, estava cansado de viver certo e deu uma distorcida, volte novamente ao caminho de Deus, fazer a vontade de Deus, né? Volte novamente, se reconcilie com o nosso Deus, peça perdão, continua a tua caminhada certa. Porque nós sabemos que um dia vamos ser julgados por tudo que nós fazemos aqui nessa terra. E se há pessoas aqui dispostas a ganhar almas para Jesus, você se diz servo, você não se acha competente para evangelizar, você quer fazer a vontade de Deus, você tem talentos, vai nessa fé. O trabalho que Deus tem para todos nós é ganhar almas para o reino dele. Se você não tem talento em pregar a palavra de Deus, você pode compartilhar a palavra de Deus, compartilhar através do WhatsApp, através do Facebook, do Instagram. Você está evangelizando. Você pode louvar, se você tem dom para louvar, você pode louvar através de um louvor. Muitas pessoas se convertem através de um louvor. Deus fala. Deus tem todos os meios de falar com uma vida. Se você tem desejo de fazer a obra de Deus, você que me ouve e pensa, mas eu não tenho talento, eu não tenho sabedoria, eu te digo, a sabedoria ninguém tem para fazer a obra de Deus. É o Espírito Santo que nos dá. Talento você tem, porque Deus dá o talento para todos. E todos nós temos que usar e multiplicar esses talentos. Porque se nós não multiplicamos esse talento, Deus vem e tira esse talento de nós. Então, amados irmãos, Deus está falando forte comigo. Eu creio que Ele está falando com muitas vidas aqui, que comigo o Senhor está falando muito forte. A palavra, amados irmãos, quando eu leio, o Espírito Santo traz primeiro a mim. E de mim Ele transmite aos outros. Então esta é a palavra que o Espírito Santo trouxe ao nosso coração nesse dia, amados irmãos. O Senhor está falando aqui com vidas, com pessoas que vai ouvir esta palavra e vai ser tocada pelo Espírito Santo. Deus dá chance para nós se consertar todos os dias. É igual eu já disse aqui no meu canal. Todos os dias que nós acordamos com vida e com saúde, é mais uma chance que Deus está nos dando de nos consertar naquilo que está errado e fazer melhor para Ele. Vamos lutar pelas ovelhas. Vamos nós que estamos vendo um irmão, um colega do lado do nosso banco, todos os dias nos cultos, um dia se distanciou, não veio na igreja num dia, não veio no outro dia. Vamos procurar saber por que não está vindo, o que aconteceu. Vamos ajudar essa pessoa a se levantar.
Se conhecemos alguém que está desviado, afastado dos caminhos do Senhor, não importa o argumento que ele tem, vamos lutar para trazer novamente para a obra do Senhor. Isso é trabalhar na obra de Deus. E Deus quer isso de nós. Porque, amados irmãos, o Senhor confia esse trabalho nas mãos nossas. Buscar almas para o reino dele. E o nosso galardão nós teremos com Deus. Esta é a palavra, amado irmão, que o Senhor trouxe ao meu coração. Vamos ficar fortes, vamos ficar firmes, buscar o revestimento, a fortaleza de Deus, para nós enfrentar todos os dias difíceis, sempre firme na presença de Deus e agradando a Deus. Mesmo que nós desagrade a nós mesmos, mesmo que nós desagrade o mundo, vamos agradar o nosso Deus. Vamos falar com Deus, amados irmãos. Querido Deus e amado Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu me coloco mais uma vez na Tua presença, Pai. E em nome de Jesus Cristo, ó Deus poderoso e santo, eu peço que o Senhor, meu Deus, venha entrar sobre cada vida, meu Pai, que for ouvir esta oração, que for ouvir esta pregação, Pai. Eu consagro este vídeo totalmente ao Senhor Espírito Santo, que é o autor, é o dono da minha vida, é o dono de tudo que eu tenho e sou, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, envia esta palavra a muitas vidas, a muitos corações, Pai. E se há pessoas aqui afastadas dos caminhos do Senhor me ouvindo, Espírito Santo, trata com esta vida. Arranque essa tristeza e essa sensação de abandono deste coração. Sara as feridas desta vida, Pai. Cicatriza, Senhor, esta ferida. Oh, meu Deus, ajuda essas pessoas a se voltarem para os teus caminhos novamente, Pai. Se há pastores, presbíteros, pessoas, meu Pai, que são líderes de igrejas, meu Pai, meu Deus, que estão, Senhor, se voltando para as coisas, meu Deus, que não te agrada, estão abandonando as ovelhas, estão distraídas, meu Pai, neste trabalho, distraídas neste campo, Pai. Chama atenção, meu Pai, ativa novamente, Senhor, a fé deste homem, desta mulher. Renova as forças, meu Deus, deste homem, desta mulher, Senhor, para que ele não venha pagar um preço, Senhor, meu Deus, meu Pai, porque o preço que pagamos, meu Deus, pela rejeição do Senhor, meu Deus, pela desobediência, Pai, é um preço amargo e terrível, Senhor. Ajuda este homem, esta mulher, meu Deus, a se colocar mais e mais na tua presença. Desperta este pastor, desperta esta pastora, meu Pai, para prestar atenção nas almas, para curar, meu Deus, de sabedoria para este homem, esta mulher que é líder, Senhor, cuidar das almas, cuidar do rebanho, meu Deus. Ah, Senhor, este homem, esta mulher que tem responsabilidades na tua casa, Senhor, mas não tem, meu Pai, vencido, não tem suportado as provas, meu Deus, ajuda este homem, esta mulher, Pai, levanta cada dia mais e mais este vaso, Senhor, usa os teus vasos, meu Deus, poderosamente para profetizar, para evangelizar, para ganhar almas para o teu reino, oh, meu Deus, repreenda, Senhor, toda a força, toda a fúria do diabo contra os teus servos e contra as tuas servas, Senhor. Sabemos que o inimigo adversário, Senhor, ele luta constantemente contra a vida do vaso do Senhor, para pôr no pecado, para pôr na vergonha, na humilhação, meu Deus, mas em nome de Jesus, seja repreendido todos os demônios em nome de Jesus, e que esta pessoa que estava fraco, à beira de cair, meu Deus, esta pessoa que estava na beira do abismo, Senhor, para cair, seja agora restaurado, levantado, animado, meu Deus, e livrado. Em nome de Jesus eu oro e peço a tua vitória sobre cada vida, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos?